Olá pessoal, tudo bem? Essa semana é semana temática do Treino em Foco, mostrando e divulgando a modalidade de Powerlift. Eu estou aqui com o árbitro da modalidade, Maurício. Tudo bem, Maurício? Como é que tá, João? Tudo certo? Prazer receber vocês aqui. O prazer é nosso e o nosso interesse é buscar divulgar a modalidade. E nessa ideia de divulgar a modalidade, a gente já conversou com alguns atletas ali atrás e a gente está falando pro pessoal que na verdade são 3 movimentos dentro do Powerlift, ou 3 exercícios, não sei como é que é o termo específico que a modalidade usa para tratar o supino, terra e o agachamento. Seriam movimentos, exercícios? Como é que vocês São generalizados em levantamentos. Sendo 3 disciplinas obrigatórias no Powerlifting, João. Então, no campeonato de Powerlifting oficial, temos os 3 levantamentos obrigatórios, começando pelo agachamento, seguido do supino e seguido do levantamento terra. Sendo que todos os atletas inscritos, eles têm 3 tentativas em cada disciplina dessas. Sempre nessa ordem? Nessa ordem, exatamente nessa ordem. São divididos em rounds, em grupos, divididos em peso e idade. E a competição é dividida por categoria de peso dos atletas também, né? Sim. Tu poderia explicar um pouco melhor para nós? Para democratizar um pouquinho mais essa forma de competição, são divididos em algumas categorias de peso masculino e feminino. Prezando assim, o atleta mais leve competir com pessoas do seu nível de peso corporal e sucessivamente os mais pesados. Além disso, existe a Fórmula Wilks, que ela foi designada para que numa estreita diferença de peso levantado, ela faz um cálculo entre o peso corporal do atleta e o peso erguido por ele positivamente na barra. Ou seja, o movimento válido dele, de um atleta na categoria 74 quilos, ela pode não ser tão grande como um atleta acima de 120 quilos. Mas proporcionalmente ao peso corporal dele, ele pode levantar às vezes 2 ou 3 vezes o seu peso. E como um atleta acima de 120 quilos pode simplesmente empatar a categoria peso levantado pelo peso corporal, e isso não justifica uma diferença que ele se coloca em primeiro e o outro em segundo lugar. E a pontuação daí durante a competição, ela se faz com essa divisão do peso levantado pelo peso corporal do atleta, fazendo uma espécie de um score dentro da competição? Dentro da competição é feito assim, ou seja, o powerlifting ele é uma competição que ele visa o total levantado. O melhor agachamento, mais o melhor supino e mais o melhor levantamento terra de cada atleta, somados ele vai dar uma carga total. Porém, como eu já falei antes, com a Fórmula Wilks, isso vai democratizar entre as categorias de peso divididas esse coeficiente entre o peso corporal e o peso levantado. Tu é árbitro há quanto tempo, Maurício? Eu formei árbitro nacional em 2003, na cidade de Mongaguá, em São Paulo. Fiz meu primeiro teste em 2006 para árbitro internacional, em Buenos Aires. E depois eu tentei novamente em 2007 no Pan-Americano de Powerlifting e consegui pegar a carteira de árbitro internacional. Certo, então tu já tem uma larga experiência aí dentro da modalidade, assim. Como é que tu vê a popularização do powerlifting no Brasil, comparando assim com o restante do mundo, por exemplo? Bom, no Brasil, hoje as distâncias estão sendo diminuídas entre o nível dos nossos atletas comparados aos de nível internacional. Já temos aqui, inclusive na nossa cidade, atletas que já competem internacionalmente com marcas expressivas, inclusive uma atleta de Blumenau, nascida e criada aqui em Blumenau, ela sagrou-se vice-campeã mundial de levantamento de pesos básicos. No ano passado, ela foi campeã mundial de levantamento de peso, inclusive é recordista mundial, medalha de ouro no agachamento e medalha de ouro no supino. Então temos vários outros atletas, alguns de Santa Catarina, aí vamos mais adiante a São Paulo, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro, que já estão despontando como competidores que estão com níveis chegando próximo ou até equivalendo aos internacionais. Isso, exatamente. Coisa que há pouco tempo atrás
Infelizmente a gente viu uma competição internacional com 15 atletas na categoria até 7,4, o brasileiro ficando em 13º, 12º. Hoje ele briga por pódio, ou ele ganha medalha no movimento, ou ele inclusive atinge marcas compatíveis com os seus... Bem expressivas, assim. Com países que já há muitos anos já é uma tradição. Sim. E tu acredita isso aqui, Maurício, essa melhora, essa evolução de marcas e resultados competitivos dos atletas nacionais, brasileiros e até catarinenses, tu acredita isso é o quê? A uma organização melhor da modalidade, uma popularização maior, ao próprio empenho dos atletas? O que tu vê assim que credibilizou essa melhora? Bom, João, eu acho que uma somatória de todos esses fatores vem provar que o esporte está realmente conseguindo um nível expressivo, né? Tanto a organização dos eventos, que a gente está batalhando diuturnamente para que isso seja de melhor qualidade, como os atletas buscando as informações a nível internacional, que hoje está um pouco mais acessível, até a questão da economia em termos de antes uma viagem ao exterior era praticamente impossível a uma pessoa que não é profissional daquele esporte. Hoje já existem maneiras financeiras, econômicas, que a pessoa consegue atingir essa experiência internacional. Maurício, para a gente encerrar a entrevista, que eu sei que tu já vai participar agora, recomeçar o campeonato aí, quais seriam os atletas aqui catarinenses, já que hoje a competição é âmbito estadual, né? Quais seriam os atletas catarinenses que tu pode citar que estão participando hoje aqui, que estão despontando em nível nacional e até mesmo internacional? Bom, seriam todos bravamente competidores, eles estão todos se esforçando para ter as marcas. Tem alguns que realmente se sobressaem, como no caso, como eu falei, Ana Rosa Castellani, que é de Blumenau, ela é recordista mundial no agachamento, ano passado foi recordista mundial no total. Temos de cidade de São Bento do Sul, temos Thiago Grau, tem muitos atletas novos, sub-júnior, Jefferson Peixe aqui de Blumenau, o pai dele, o João Ramos Peixe, ele é Master 1, também é campeão brasileiro. Temos a Viviane Wilber também, que é uma grande atleta promissora, é campeã brasileira também, tanto na modalidade do powerlifting como na competição de supino separada, e por aí fora. Temos hoje, antes se resumia 2, 3 cidades competiam no estadual. Hoje são 16 cidades aqui presentes hoje que estão competindo nesse estadual. Então, se eu deixei algum nome esquecido, por favor me desculpe, mas realmente são vários nomes que têm uma grande marca, uma grande expressão, inclusive nacional, já aqui em Santa Catarina. Que ótimo, então, que a gente encontra já atletas de diferentes cidades de Santa Catarina com um resultado expressivo. Isso mostra uma dissipação do esporte por todo o estado, né? E também essa melhoria de marcas mostra um esforço pessoal de atletas e treinadores e de todo mundo que está envolvido com a modalidade. A ideia do Treino em Foco, a gente vai continuar aqui, vai fazer mais algumas tomadas de imagem para postar ao longo dessa semana, mas a ideia do Treino em Foco é divulgar justamente a modalidade e as pessoas que aqui em Santa Catarina têm se dedicado para tentar levar cada vez mais à frente a modalidade powerlifting. Maurício, sem te atrapalhar mais, a gente agradece muito aí pela entrevista e os esclarecimentos que tu deste pra gente. Valeu? Muito obrigado, João, também. Sejam bem-vindos nesse e os demais eventos que a gente puder realizar aqui na FURB, aqui em Blumenau e em Santa Catarina. Ok, então, muito obrigado. A gente se despede até o próximo programa. Um abraço. É isso obrigado mesmo, por dar a entrevista pra gente aqui. Bola, um prazer, cara. Então, cara, eu sou atleta especialmente da modalidade Strongman. Como é que funciona? Explica um pouquinho pra nós em detalhes aí pra gente poder colocar essa modalidade que no Brasil ela não é muito popular, né, Carlos? No Brasil ela tá engatinhando ainda, mas é a famosa homem mais forte do Brasil.